E nessa caminhada que é a vida cristã, desde os nossos irmãos lá do passado, que é uma caminhada cansativa, é o próprio Deus, sabendo que nós cansamos, que Ele faz algumas paradas para a gente respirar. A caminhada, né, o dia a dia nosso, frenético, cansativo, ele, usando uma linguagem de um irmão que escreveu alguns livros, o dia a dia das rotinas do mundo descalibra o nosso coração. Quando a gente está num culto, orando, pedindo perdão, intercedendo, ouvindo a palavra, cantando, o nosso coração de novo é colocado no centro, nosso coração é calibrado. Aí depois vem as liturgias do mundo, que descalibra tudo. Deus, sabendo disso, sabendo que nós cansamos, sabendo que nós esquecemos, sabendo que nós somos desobedientes ainda, mesmo sendo cristãos, Ele estabelece em 7 dias, um dia específico para algumas coisas que você pode até fazer nos outros dias, mas sabendo, né, aquele papo nosso, né, todo exagerado, né, não todo dia é dia do Senhor. Claro que é todo dia do Senhor. Eu quero saber se a gente vive isso. Deus, sabendo que existe uma diferença abissal muitas vezes entre o que rola daqui para fora e o da boca para dentro, Ele mesmo faz algumas paradas nessa caminhada. Um dia para adoração comunitária. Você consegue fazer outros dias? Glória a Deus. Mas um dia específico para adoração comunitária, para de novo a gente, em companhia de outros irmãos, experimentarmos o realinhamento de novo do nosso coração conforme a vontade de Deus. Porque não existe nenhum ser mais excelente do que Deus. E todas as vezes que eu não trato Deus como Deus, eu peco. E de novo, no domingo, no dia do Senhor, no dia do descanso, no Shabá, no sábado do Antigo Testamento, que no Novo Testamento é o domingo, nós somos chamados a parar e pensar e refletir no que a palavra nos ensina, em quem é Deus e quem Deus diz que eu sou. Que lições nós podemos aprender aqui, terminando esse ponto? Mais do que lembrar que Deus criou todas as coisas, o povo de Deus estava sendo ensinado que toda a sua criação encontra propósito somente em Deus. Dinheiro é bom, mas quando eu acho que o dinheiro vai me dar propósito, a gente sabe que isso vai provocar cansaço em algum momento. Você perde a família, você perde o cônjuge, você pode perder a saúde, achando que o dinheiro vai te dar sentido, significado, propósito, segurança. Não vai te dar, porque não foi criado para isso. Não foi criado para isso. Ser famoso, alguns inevitavelmente serão, e em si isso não é errado, mas achar que isso, ter reconhecimento das pessoas, isso vai te dar a verdadeira alegria, é uma grande mentira. Ser conhecido não é um problema, é achar que a sua alegria está em ser conhecido ou ser reconhecido. E Deus sabia, assim como sabe de modo perfeito, de todas essas idolatrias que rondam o nosso coração. E o dia do Senhor faz com que a gente se lembre disso. Eu só encontro sentido para a minha vida, não no mundo, mas no Criador do mundo. E o dia do Senhor nos faz pensar sobre isso. E como que acontece a discussão do sábado, mais ou menos no dia de hoje? Como que anda a situação nos nossos dias? Você tem uma posição que diz o seguinte: aqueles que ignoram totalmente o domingo, o sábado, e não atribuem nenhum tipo de significado espiritual ao dia, e considera basicamente o domingo o seguinte: é um feriado para recreação, ponto. Tem uma turma que acredita que domingo ou sábado não tem nenhum tipo de significado religioso, e é só um dia para descansar. Você tem um outro grupo de cristãos. Esse primeiro grupo normalmente não é cristão, obviamente. O segundo grupo de cristãos, eles não veem nenhuma relevância muito grande, né, no dia do Senhor. Pasmem, isso acontece. Por quê? E aí tem uma desculpa teológica, sempre. Se tem crente, vai ter que ter uma desculpa teológica. Por que que então a gente não precisa obedecer o dia do Senhor? É porque a gente já não está mais na época da lei.
a gente está na época da graça. Então, um abraço. E aí eu entendo lei do meu jeito, eu entendo graça do meu jeito, faço uma tensão irreconciliável entre lei e graça, e aí faz o que quiser. E tem o outro grupo, esse é um extremo, o outro grupo do outro extremo, aí vocês sabem mais ou menos como é que é, né? Ao contrário, eles defendem que o domingo, ele substitui literalmente o sábado, e até aí é isso mesmo, tá? Só que hoje nós devemos obedecer literalmente as regras do sábado lá, do início do Novo Testamento e alguns aspectos lá do Antigo Testamento. Então você percebe que a gente tem a tendência, pessoas estudiosas têm a tendência de distorcer o significado de algo que foi criado perfeito. Basicamente essa é a distorção. Então nós temos a cultura do sábado, a distorção do sábado. Em terceiro lugar, como que nós, em termos de princípios, nós poderíamos entender pelas Escrituras a recuperação do significado do sábado? Como que a gente deve se posicionar em relação, quando eu falo sábado, entenda domingo, tá? A gente está falando do Shabá. Se perguntar para você, dou uma folha em branco para cada um, uma caneta, como que você responderia? Como deve ser a nossa postura em relação ao dia do Senhor, ao dia de descanso? Vale? Por que vale? Não vale? Por que não vale? Se vale, como que ele deve ser celebrado? E aonde que a gente está buscando essas informações? É no eu acho? É no livro que eu li? É nas Escrituras? Enfim, tá? Claro que tudo que eu estou falando vale para mim também.